I think this is going to be a big inflection point for the tech industry. What do you think is happening in tech? Backlash against the world's largest tech companies. A crisis of trust in the tech industry. We all know that if you're human, you're biased. There are so many issues that need to be addressed that can provide a greater world. Not the doom and gloom that we hear about the dark cloud of the fourth industrial revolution, but a force for positive. Technology is a good thing if used in an ethical manner. We're all going into uncharted waters here, and we have to have deliberate discussions about this up front. Technology is not good or bad. It's what you do with it that matters. That's why we have started an Office of Ethical and Humane Use of Technology. We infuse ethics into our entire process. How do we ensure that the AI is really giving back and helping society? We have to take our consciousness up a level. We all have to rise up and realize we're in a new world with this technology. This technology is something like we've never had before in each of these categories, and that means our leadership has to get to another level of excellence. The issues are complex, the answers are not clear, but it's all about listening. Olá, muito bom dia a todos e a todas. Estamos com muito orgulho aqui de receber para discutir o uso ético e inclusivo de tecnologia. 3 grandes feras, experts de tecnologia que vivem isso no seu trabalho, no seu dia a dia. A Cristina De Luca, que é jornalista e chefe do portal Shift, do UOL. O Lucas Câmara, o diretor do Centro da Quarta Revolução Industrial do Fórum Econômico Mundial aqui no Brasil. E o Fábio Stebel, do ITS Rio. Estamos muito orgulhosos da Salesforce promover essa discussão por toda Latinoamérica. Essa é a segunda etapa de nossas discussões. A primeira foi na Argentina há algumas semanas e hoje no Brasil aqui a gente discutindo. Bom, para romper o gelo, eu vou convidar vocês, cada um aqui, para discutir só uma pequena introdução, além de quem é você, mas também qual o seu uso da tecnologia no dia a dia, o que está te chamando a atenção de anos para cá, no seu cotidiano. Pode ser coisas bem frugais, mas também coisas que te assombram ou te dão esperança. É isso, gente. Primeiro, eu vou chamar aqui para romper o gelo, vai ser a Cristina, por favor. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite para falar para vocês. Só uma correção. Eu sou uma das editoras e uma das fundadoras da The Shift, mas a The Shift não tem relação com o UOL. Eu tenho uma coluna no UOL também. Então, são 2 coisas diferentes, mas todas as 2 muito ligadas à tecnologia. E a tecnologia faz parte da minha vida desde a década de 80. Eu já entrei no mercado de trabalho de jornalismo cobrindo tecnologia. Naquela época a gente falava de informática, telemática, ainda não existia a internet. Então, eu vi uma transformação muito grande, né, da tecnologia entrando na vida da gente, desde uma ferramenta para trabalho e para produtividade pessoal, até hoje uma ferramenta com a qual a gente não vive, né? É indispensável, seja para chamar o táxi, para comprar comida. Acho que se não fosse a tecnologia, a gente tinha passado muito mal pela pandemia. A gente passou um pouco melhor do que a gente poderia ter passado, porque a tecnologia ajudou bastante. Então, o meu olhar para a tecnologia é muito utilitário, no meu uso pessoal. Então, eu acho que a tecnologia tem que atender às minhas necessidades e não eu trabalhar em função da tecnologia, né? Então, é um olhar muito assim, no uso pessoal, muito de fazer a tecnologia funcionar para o que eu preciso, né? Para resolver problemas cotidianos do dia a dia, e eu tendo a achar que no meu trabalho eu escrevo hoje para grandes corporações que estão começando a fazer a sua transformação digital, ou já estão em processo avançado de transformação digital, mas tentando entender o que vem pela frente, né? Quais são essas tecnologias disruptivas que vão mudar modelos de negócios, usando a tecnologia como uma ferramenta habilitadora. Eu também tendo a achar que a tecnologia, para eles, deveria estar sendo olhada como algo para melhorar a vida de todos, né? Trazer melhores experiências para os seus consumidores e clientes e não piorar a vida de muita gente, como a gente costuma ver.
Que assim seja, Cristina. Cada vez mais a gente utiliza, mas que seja para melhorar, né, em princípio. Lucas, por favor, meu caro. Bom dia a todos. É uma honra fazer parte desse debate com vocês aqui. Obrigado, Fernando, a seus esforços por colocar esse debate conosco hoje. Queria cumprimentar aqui meus colegas, a Cristina, que acabou de falar, o Fábio, que vai falar agora na sequência. Minha relação com tecnologia começa na década de 90, eu usava bastante o IRC, não sei quem que nos ouve aí que lembra dessa época, né? Mas era muito divertido ali poder se conectar. Eu venho da Amazônia, eu sou de Manaus, então era uma forma de conectar com o mundo todo, de conversar, né? E atualmente, eu vou ser bem sincero, né? Eu, apesar de trabalhar com tecnologia, eu tenho um comportamento que eu julgo inadequado, né? Eu acho que eu estou mais próximo da grande maioria da população. Eu repito senha, eu não coloco a trava, né? Uma barreira física na câmera, né? Eu tenho uma série de comportamentos que eu julgo errado. Então, eu me identifico bastante com os desafios que a pessoa comum tem no uso da tecnologia, né? Recentemente, eu tive meu filho, Gabriel, e essas discussões estão ganhando corpo na minha cabeça, né? Não só dessa tecnologia do dia a dia, do uso, né? Mas também do futuro, de como ela vai impactar no trabalho e todas essas outras questões que a gente pode discutir ao longo desse debate. Mas queria já de cara me solidarizar com a grande parte da nossa audiência, né? Porque às vezes a gente nessas discussões dá a impressão de que só quem nos ouve que comete um monte de erros, né? Mas eu sou esse cara também enfim, eu acho que a gente como sociedade precisa conversar muito mais sobre esses riscos, sobre esses desafios, para poder fazer com que a tecnologia continue tendo um impacto majoritariamente positivo e não deixar que esses aspectos negativos dela acabem crescendo a ponto de inviabilizar o seu uso por falta de confiança de todos nós nessas soluções. Mas a gente vai ter tempo para isso. Devolvo a palavra para você, Fernando. Sem dúvida. Obrigado, Lucas. Complementando sua fala, cara, eu sou o tipo da pessoa que aceita todos os cookies e sabe qual é o resultado disso, mas tudo bem, é a vida. E a gente precisa aprender a conviver com isso e talvez melhorar essas ferramentas. Mas voltando agora, para finalizar essa primeira pergunta, Fábio, por favor, se apresente. Gente, é um prazer estar aqui. Eu acho que eu comecei na tecnologia com uma Amiga, e depois em 286, 386, Pentium, a internet chega em 96, né? A Cris lembra bem desses aí. E essa introdução que a gente tem na tecnologia, ela é muito privilegiada. E o que mais me chama a atenção no Brasil é a desigualdade, talvez na América Latina toda. Então, quando eu olho para as tecnologias, eu penso sempre em dois tipos de regiões. Uma região do 5G, que já está com um celular de R$5.000 e pensando o que eu vou fazer amanhã com 5G se pegar no centro de São Paulo, e a outra pessoa, os 20% que não tem internet, os 30% que não tem acesso à conta bancária, e que daqui a pouco está pensando, eu dependo da internet para saúde, para comunicação, para relacionamento, para trabalho, só que custa um dinheiro que daqui a pouco eu não consigo pagar por causa da renda familiar. Então, eu acho que a tecnologia ela tem que pensar nesses dois polos. E como diretor executivo do ITS Rio, a gente está sempre pensando em como conectar, em como explorar o melhor da tecnologia, porque precisa, para o Brasil e para o sul global. Acho super importante a gente pensar em regulação da tecnologia, porque regulação e desenvolvimento é justamente o que permite a gente expandir o acesso à tecnologia e maximizar o desenvolvimento social produzido por ela. Fantástico, Fábio. Acho que você trouxe não só o ponto das desigualdades, né, como a gente cria um uso mais inclusivo da tecnologia, esse é um grande desafio ainda para o século XXI, e também as regulações, né, como é que a gente convive com isso. Então, eu vou chamar uma segunda pergunta aqui, que bem nessa toada, que assim, a gente sabe que a vida, ela não é dual, né, ela é dialética, a gente convive com temas bons e ruins ao mesmo tempo. Então, como é que a gente maximiza o uso bom, ético e inclusivo da tecnologia, aumentando a nossa produtividade, sendo sustentável em níveis ambientais?
como é que a gente melhora a qualidade do nosso trabalho, das vidas, gera renda, enfim, como é que a gente tem uma sociedade mais equânime nesse sentido e mitiga os lados ruins. A gente sabe que a tecnologia tem as opacidades dos modelos de AI, tem a questão dos algoritmos, como é que a gente convive com isso, né? A questão da privacidade, que agora, no Brasil, felizmente, é um direito constitucional. Enfim, a gente vive essas dualidades e eu queria entender, a partir de vocês, que são experts no assunto, como é que a gente maximiza um e mitiga o outro. E a sua visão para temas mais sensíveis, né? O que está te chamando mais atenção. E o Lucas já disse aí, né? Eu acho que a gente tem um desafio hoje, são as senhas, como é que a gente sabe quais são os resultados disso na vida, nos nossos direitos, mas ainda sabemos que não estamos no ponto ideal em N sentidos. Então, convido agora, por favor, Fábio, você encerrou o último ciclo, agora eu te convido para você para iniciar esse. Eu acho que o direito ambiental tem dois termos que eles jogam, que eu acho que é bom para a gente usar para AI, que é precaução e prevenção. Você só pode se prevenir de algo que você conhece. Então, existem coisas que nós conhecemos, identificamos, mensuramos sobre tecnologias, inteligência artificial, por exemplo, que a gente pode prevenir, né? A privacidade por design é uma delas. Olha, eu sei o que pode acontecer se eu não seguir as orientações da LGPD, então eu tenho um dever de fazer um relatório de risco, de ter um encarregado de dados pessoais, você tem um dever ali. Agora, tem uma parte dos riscos que são imprevisíveis, né? E aí eu acho a lista telefônica um bom exemplo para a gente explicar o que é. Qual que é o terror humano da lista telefônica? Quem poderia olhar para uma lista telefônica e falar, meu Deus, isso daqui vai ser muito ruim? Ninguém. A lista telefônica, em 2021, é o seguinte, eu vou pegar todas as pessoas da cidade que tem uma linha telefônica, eu vou dar o endereço, o telefone, o nome e sobrenome delas, vou imprimir e vou contar para todo mundo, distribuir isso abertamente no máximo possível. Aí você entende como a lista telefônica ela é uma ideia muito ruim quando a gente pensa em privacidade. Mas lá na década de 60, 70, era possível a gente ter essa noção? Não era. LGPD era, mas a lista telefônica não era. Então, eu acho que quando a gente pensa na tecnologia, a gente tem que pensar com a lógica de precaução. A gente tem que tomar alguns cuidados para além do que pode acontecer, porque tem elementos da tecnologia que são preocupantes mesmo. Um deles é a escalabilidade. Outro deles é a velocidade de implementação. Em quanto tempo o TikTok foi introduzido nas nossas vidas? Quanto tempo deu tempo para a gente pensar sobre o algoritmo TikTok? Quando você viu, foi. E aí mesmo o TikTok passou. Então, eu acho que precaução e prevenção são duas lógicas que a gente deve colocar na frente quando a gente pensa em tecnologia. Dito isso, a inovação é necessária. Então, a coisa que a gente mais precisa, e é o que mais falta no Brasil, é dinheiro. Né? Quando você olha para a Europa, quando você olha para a China, quando você olha para os Estados Unidos, você vê que eles têm uma agenda regulatória de precaução e prevenção, mas eles têm uma agenda de dinheiro, de investimento em pesquisa, de investimento em educação, de produzir profissionais. Essa é a agenda mais precária no Brasil. Porque a gente daqui a pouco está falando sobre responsabilidade subjetiva, objetiva e etc. E não tem um profissional disponível naquela cidade, sabe, para fazer uma implementação de cibersegurança, para colocar um CSL para rodar. Então, a gente tem que pensar que, estruturalmente, precaução e prevenção, eles começam com dinheiro em pesquisa e educação. E esse, para mim, é o maior gargalo do Brasil. A gente introduziu o LGPD e você tem aí as empresas se estapeando para encontrar profissionais que façam implementação do sistema. Até você consegue, entre os advogados, um nicho maior, porque é um nicho de mercado bom e há bastante advogados, mas quando você vai para a parte de TI, é um horror. Né? Então você tem poucos profissionais. Hoje, por quê? Porque no passado você não fez faculdade, segundo grau, matemática, você não investiu em pesquisa, em soluções que sejam tupiniquim, que resolvam os problemas das cidades brasileiras. Então eu acho que precaução e prevenção é a forma que a gente tem que olhar para a inovação. Inovar é muito importante, mas usa esses dois. E o maior gargalo hoje no Brasil se chama dinheiro. É a gente pensar que regular não envolve você investir pesado. Olha a Europa e você vai ver que um dos pilares da Europa é o investimento. Fantástico, Fábio. De fato, precaução e prevenção. Dinheiro, né? Financiamento. Como é que a gente pode ajudar as empresas e os governos a se adaptarem sobre essas novas regulações, que muitas vezes elas se fundamentaram, que elas não se fundamentaram em ethics by design. Né? Eles
Então, eles precisam reformular todos os seus business models, seu modelo de operação para se adaptar. Isso envolve custo, sim. Eu acho que é fantástica a sua colocação. E, bom, mas de qualquer maneira, eu estou curioso para ouvir o que os outros estão vendo aí, os lados bons, os lados ruins, desde uma maior inclusão no aprendizado, na qualificação técnica e profissional, mas também sobre o mundo de ameaças de fake news e até a democracia entrando em jogo. Então, por favor, eu convido agora a Cristina a contribuir no debate. Bom, vamos lá. Por parte, né? Primeiro eu queria pegar uma fala do Fábio e trazer o seguinte: Fábio, não falta dinheiro no Brasil, falta dinheiro no lugar certo. E essa é a grande questão, né? A gente hoje tem, por exemplo, dinheiro correndo a rodo para as startups, e a gente precisa que as startups também estejam imbuídas dessa questão de que o design ético é importante, de quando você vai construir uma determinada aplicação, você tem que pensar em todos os desdobramentos que essa aplicação vai trazer, inclusive no desdobramento de inclusão. Né? Então, e aí a inclusão em todos os termos, não só na inclusão digital, que eu diria para você que melhorou muito. Eu sou de uma época que as pessoas não conseguiam comprar um PC, quanto mais se conectarem à internet. Hoje, a gente tem boa parte da população conectada na internet por smartphone, usando Wi-Fi gratuito fornecido por empresas. Né? Então, assim, a população, de alguma forma, conseguiu contornar. Ainda tem muita gente excluída? Tem. E isso é um trabalho de todos. Não é só um trabalho dos governos, é um trabalho de todo mundo, inclusive das próprias empresas. Porque se elas querem navegar nessa, vamos dizer, transformação digital, nessa economia digitalizada, maximizar o uso é uma coisa muito importante. Então, facilitar acesso é um dever de todos. Da mesma forma que cuidar da ética da aplicação também deveria ser um dever de todos. Eu costumo dizer muito que a gente cresceu num mundo tecnológico onde os engenheiros achavam que só porque eles podiam fazer, eles deviam fazer. Não é assim, e a gente está percebendo isso cada vez mais. Não é porque a gente pode que a gente deve, a gente precisa pensar nas implicações antes de começar a fazer. Então, tem uma jornada longa aí pela frente da gente olhar para tudo que é possível, porque, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, no início do ano passado, propôs um exercício para vários pensadores sobre inteligência artificial, dizendo assim: é possível a gente pensar um mundo onde a inteligência artificial só vai ter pontos positivos? É possível, né? Mas para isso, para a gente imaginar esse mundo, a gente precisa ter algumas amarras, a gente precisa ter alguma regulação e, sobretudo, a gente precisa ter educação. A gente precisa ter a educação do profissional de que ele não pode fazer qualquer coisa, né? De que ele tem que olhar para quando ele está inovando e se perguntar se aquilo é disruptivo o suficiente para trazer algum tipo positivo de intervenção ao mercado ou se ele vai quebrar muitas coisas no meio do caminho. Aquele mundo do vamos quebrar tudo a despeito de o que vai acontecer, que o Mark Zuckerberg trouxe, acho que está ficando para trás, e está ficando para trás numa velocidade grande, porque a população do mundo, né, assim, nós, usuários, estamos começando a perceber que não vale a pena quebrar por quebrar. Faz todo sentido, Cristina. Eu acho que a inteligência artificial, nós todos, como seres humanos, somos viesados, e, portanto, como é uma criação humana, a inteligência artificial será viesada, porém é possível regulamentá-la de uma maneira que maximize o lado bom. Né? Eu acho que dá para fazer um paralelo, que o mundo está se transformando, você trouxe que os engenheiros davam para fazer, eles faziam. Também a gente via que nos anos 90, programas de TV, programas muitas vezes até infantil, faziam coisas moralmente questionáveis, e que hoje a gente está revendo isso para uma sociedade mais esperta, né, mais woke, e que saiba que tudo tem limite para a gente preservar o lado bom. Né? Então, é muito incrível ver isso, e foi legal você trazer essa constatação do Fórum Econômico, que é possível, sim. Né? Então, é uma esperança. Mas, bom, agora, para finalizar esse bloco, Lucas, por favor.
Bom, difícil falar depois desses dois, né, trazendo pontos que são muito relevantes. Eu vou concordar, né, eu acho que a questão do awareness, né, da gente tomar consciência é o primeiro passo, né, e eu acho que ainda falta bastante que a nossa sociedade entenda esses riscos. Eu sou daqueles que entende hoje em dia as novas tecnologias não mais como uma ferramenta, né? Porque, vamos dizer, um martelo, né? O martelo tem uma função ali, ele é um instrumento, uma ferramenta. Mas o martelo não transforma quem a gente é, né? E hoje em dia, com a quarta revolução industrial, a gente está percebendo que a tecnologia ela está mudando a base de quem nós somos, seja do ponto de vista de comportamento, né, do impacto que ela tem cognitivo nas pessoas, seja inclusive na fusão da biologia com o mundo digital e os nossos corpos, né? A gente já enxerga uma diferença brutal na expectativa de vida, no desenvolvimento intelectual, só pela falta de uma alimentação adequada, de uma saúde adequada. E a gente vai chegar cada vez num divisor maior. Então, a tecnologia, ela não é mais apenas esse instrumento, ela começa a mudar a base da nossa sociedade. A gente tem que ter, por isso mesmo, mais conhecimento sobre essas questões e olhar com maior atenção, como o Fábio e a Cristina mencionaram. E eu concordo, eu acho que dinheiro é fundamental. Se a gente pegar, por exemplo, a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, que foi recém-criada, e comparar com de um país bem menor que nós, né, do Reino Unido, tem centenas de pessoas trabalhando lá com recursos para, de fato, construir regras boas para a sociedade. Aqui, a nossa NPD está sem recurso, está sem gente suficiente para lidar com todos os desafios da sociedade, né? Então, eu acho que a gente precisa alocar dinheiro para a construção do futuro, né? E isso vai ter mais benefício. A ciência e tecnologia brasileira hoje estão com menos recursos do que deveriam ter, né? Então, acho que sim, concordo com o Fábio, que a gente não vai conseguir avançar no mundo da regulação sem ter profissionais devidamente qualificados. Um último comentário ainda sobre essa questão, a gente pega o 5G, que foi mencionado aqui, né? Nós temos profissionais técnicos qualificados para implementar o 5G, até mesmo na Paulista, no centro de São Paulo? Não, a gente não tem. Né? E a gente vai precisar formar esses profissionais também no nível técnico. Então, ainda o Fórum Econômico Mundial, né, fazendo aqui uma análise sobre o futuro do trabalho, sim, a tecnologia gera muitos novos empregos, né? Se a gente for fazer um balanço, ela gera mais empregos do que ela encerra empregos. A questão é como que a gente conecta, né, as pessoas que vão perder seus empregos porque são repetitivos, para como qualificá-las para poder pegar esses novos empregos que estão sendo gerados, né? E a gente tem um outro impacto relevante, que é a mudança da nossa pirâmide etária. Tem cada vez menos pessoas entrando na sociedade, né? E a gente precisa enfrentar os desafios da requalificação das pessoas mais velhas também, né? Enfim, eu acho que são muitos desafios que a gente precisa lidar, mas eu acho que tudo começa com o conhecimento, o entendimento de quais são esses desafios e depois muita força na questão da capacitação, né, de como que a gente prepara essas pessoas para esse novo mundo, né? E em que pese eu concordar que nós melhoramos muito, né, a gente muitas vezes nos compara com nós mesmos, né? E aí a gente vai ter um avanço inexorável da nossa civilização. Mas quando a gente olha para o mundo como um todo, né, eu acho que o Brasil está perdendo relativamente a sua posição de país, mesmo na economia média, né? A gente tem visto aí outros países. Na década de 80, quando a gente olhava para a participação da China no mercado global, tá bom, não vamos comparar a China, que é gigantesca, mas com a Coreia do Sul, né, a gente vê a transformação que aconteceu lá e o que não aconteceu no Brasil, né? Então, a gente tem, sim, que perceber que, por mais que a gente tenha melhorado, a gente não está melhorando na velocidade que a gente precisa, né? E isso pode nos empurrar para uma realidade em que a gente vai ter menos valor agregado nos nossos produtos e, com isso, menos recurso para investir nesse futuro.
né? Então, o momento é agora para a gente, de fato, conseguir endereçar esses desafios, né? E não tem outra alternativa senão pegando o nosso escasso recurso, né? Escasso no sentido de que as nossas deficiências são muito grandes em coisas muito básicas, mas a gente tem que pensar em como que essa quarta revolução industrial vai viabilizar a solução desses problemas das revoluções industriais anteriores, né, que a gente ainda não enfrentou. Mas não adianta, se a gente for na progressão aritmética, né, tentando recuperar o tempo perdido, a gente não vai chegar lá. A gente precisa fazer o chamado leapfrog, né? Partir da quarta revolução industrial e, através dela, resolver os problemas que ficaram para trás, que a gente não resolveu nos séculos passados. De volta a você, Fernando. Obrigado, Lucas. Não, de fato, você trouxe questões muito importantes de um país super complexo, que tem sua magnitude industrial, né? Inclusive de chips, computadores, semicondutores, a gente não só na Zona Franca de Manaus, mas olha o que toda a lei de informática, com avanço de pesquisa e desenvolvimento, o Brasil é capaz de fazer. Mas, no entanto, a gente sabe que a gente tem uma grande desigualdade, né, em termos de educação técnica e tecnológica enorme, né? Você mencionou o caso do 5G, foi, de fato, um leilão recente por parte do governo federal de muito sucesso do ponto de vista financeiro e atração de recursos, mas como é que o Brasil, que a gente sabe que em termos de hardware não é competitivo muito no 5G, mas em termos de soluções 5G, as startups, nossos unicórnios, como é que eles podem atuar nesse campo? A gente tem hoje capital humano preparado para isso? De fato, Lucas, concordo com você. Não. Mas é possível, e aí o papel do governo de capacitar pessoas para diminuir essas desigualdades, a gente sabe que também temos aí um leapfrog para fazer em termos de capacitação, mas uma vez que a gente faz, você muda vidas, né? A expectativa salarial de quem se capacita para ser um programador, um desenvolvedor, ou até um administrador, CRM, enfim, Salesforce ou não, isso muda vidas no Brasil, né? De um espaço que a gente está perdendo emprego nos planos mais tradicionais da indústria, mas também estamos aí com uma grande janela de oportunidade para frente. Isso posto, eu vou chamar daqui a pouco uma pergunta sobre a atuação das políticas públicas, e isso a fala do Lucas já trouxe um pouco, né? A falta de investimento em ciência, tecnologia e inovação, enfim, tudo que a gente pode ainda fazer. Mas antes disso, tem uma coisa que permeia as políticas públicas e a atuação das empresas no Brasil, que é a regulação. A gente já comentou um pouco. Felizmente, no Brasil, a gente está bem avançado do ponto de vista global em regulações. A gente tem a nossa Lei Geral de Proteção de Dados e Privacidade, seguindo aí os auspícios e inspirações da lei europeia. A gente tem agora em tramitação no Senado a Lei de Inteligência Artificial, que está bem ampla, mas eu acho que um decreto pode regulamentar melhor a nossa atuação, mas ela seguia por princípios éticos. A gente tem a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, a gente tem o Marco Civil da Internet, que foi uma coisa bem trailblazer, bem desbravadora do Brasil no cenário mundial, e que hoje em dia você pode ver que ela pode ser modificada, inclusive, para pensar nas fake news, pelo lado da boa regulamentação ou não. Isso também está em discussão no Congresso hoje. Então, eu abro espaço aqui para um debate aberto. Quem primeiro chegar pode falar. O que vocês estão achando do cenário de regulamentação no Brasil para os casos ruins e os casos bons? Por favor. Se vocês me permitem, eu vou começar dessa vez, porque senão eu vou ficar frito aqui falando depois do Fábio e da Cristina. Eu penso o seguinte, meus caros, eu acho que o nosso processo legislativo, né, regulatório em geral, ele é muito complicado e ele empurra as pessoas para longe, né? Só quem é muito grande, muito organizado, que consegue fazer influência, né? Então a gente vê iniciativas muito importantes como do ITS, né, para se organizar e participar, né, por meio das consultas públicas, mas tem tanta gente que a gente precisa ouvir, né, e que a gente não ouve, né? Tem muitas organizações que estão correndo atrás disso, o ITS é uma delas, né? Cristina traz muitas informações nesse sentido, mas a gente precisa de mais, né? Então eu acho que uma das coisas que eu sinto falta é que a gente ativamente vá buscar vozes que não estão sendo ouvidas,
né? O nosso processo regulatório ele acaba sendo passivo, a gente fica esperando que venham as contribuições, né? E isso não ajuda a organizar a sociedade em busca desses fatores. Um outro ponto que eu acho que a gente também precisa pensar é se conectar mais rapidamente em inovação institucional, né? Que são os chamados sandbox regulatórios, né? Testes de formas alternativas de encontrar a melhor regulação. Essa nossa herança jurídica, né, de tentar antecipar sozinhos ali, sentado num gabinete em Brasília, todos os problemas que aquela tecnologia ou aquela política pública vai equacionar, não funciona, gente. Não funcionava lá atrás e continua não funcionando agora, com o desafio de sair uma lei que já sai desatualizada, né? Então a gente precisa ser muito mais rápido em ouvir a sociedade ativamente e de testar em ambientes controlados, né, o impacto daquela determinada nova regulação, para daí sim colocar ela de regra geral, né? Mas eu gostaria de ressaltar o princípio que o Fabro trouxe aqui do ambiental, de prevenção e precaução, né? Então, sim, vamos atrás, né, mas com esses cuidados, porque, de fato, o impacto é muito grande e muito rápido, e depois é difícil colocar o gênio de volta na lâmpada, né? E a gente tem visto, e é difícil, inclusive, de fiscalizar. É por isso que eu fiz aquele ponto lá atrás da NPD. Mas não só a NPD, vários órgãos, né? A gente acaba escolhendo a dedos ali uma grande entidade para fazer uma fiscalização em cima dela, mas tem todo um outro mercado cinza, um mercado negro, que está, sei lá, fazendo o que com os nossos dados, né? Como é que a gente ataca esse submundo, né? Os empresários, o setor privado que nos ouve aqui, né, tem uma vigilância muito forte em cima, né? Mas existe uma outra esfera aí que a gente tem feito muito pouco de combate. O Brasil aí é alvo recorrente de crimes cibernéticos, né? E a nossa reação a isso ainda não é tão robusta quanto deveria ser, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar em políticas públicas de segurança da informação, né, de conscientização da sociedade, né? Eu brinquei aqui um pouco da questão das senhas no início, por isso, para a gente poder ter esse debate, né? Eu acho que a gente tem que ter uma lógica de risco, né, de entender que eu vou entrar nesse site, vou aceitar todos os cookies, mas qual que é a minha exposição, né? Cada vez mais a gente precisa tomar decisões informadas quando a gente aceita um cookie ou faz uma senha frágil para determinados serviços, né? E ficar de olho no que o governo está fazendo, né? Porque o governo está acelerando o processo de transformação digital deles, está integrando muitos bancos de dados, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê muitos vazamentos acontecendo também, o que gera ainda mais insegurança nesse processo. Então, são esses dois grandes pontos que eu acho que a gente precisa enfrentar. Um é ter um processo regulatório legislativo mais inclusivo, em que a gente vai ativamente em busca de vozes que não estão sendo ouvidas, né? E inovando institucionalmente com outros instrumentos mais ágeis, e, por outro lado, construindo também o Estado brasileiro, e aí eu não estou falando aqui só de governo, né, mas também da sociedade civil organizada, né, de conselhos de participação, de como a gente constrói a rede, né, o tecido social que influencia a política pública, né? Eu acho que são essas duas frentes que a gente tem que olhar para de fato, mudar um pouco a forma como a gente tem encarado esses desafios de forma reativa e de forma passiva. Eu volto para você, Fernando. Excelente, Lucas. De fato, eu vou só complementar a sua fala. Acho que a regulação ela tem que ser feita não só de maneira inclusiva, participativa, mas de forma contínua, né? Se a gente não manter uma rotina de a cada dia, cada vez mais regular e modificar nossas regulações, a gente sempre vai estar olhando no retrovisor. E, de fato, a questão de colaboração, o Brasil ele tem instituições, felizmente governamentais, como a NPD, que realmente importante a gente ter essa estrutura governamental, mas falta apoio da sociedade civil, falta apoio das empresas,
E realmente eu acho que é uma das ideias, uma das filosofias da Salesforce como um todo, a gente pensar que a gente deve atuar juntos. E agora, não adianta a gente ficar aqui em silos, se debatendo, ou num suposto antagonismo com os nossos reguladores, com o governo, enfim, vamos trabalhar junto, inclusive na questão da segurança de dados, enfim, no nosso país. Agora, convido Cristina, Fábio, que vocês queiram complementar sobre regulação. Quer falar, Fábio? Eu acho que a regulação tem uma dificuldade que é global, que é o seguinte: os problemas hoje são muito mais complexos do que a gente é capaz de dar resolução para eles, né? Eles são pluriproblemáticos. Clima é um bom exemplo, né? Tem um pouco de trabalho, tem um pouco de economia, tem um pouco de previdenciário, tudo isso tem a ver com clima, e daqui a pouco a gente está discutindo a Amazônia, e daqui a pouco você está discutindo relações de trabalho. Nisso, você tem um segundo movimento que é o seguinte: quando nós criamos os congressos, a gente criou eles com regra para proteção de minorias. Os Estados Unidos é um bom exemplo disso. Se você vê o número de leis que foram aprovadas nos Estados Unidos, ele só decresce a cada legislação, né? A cada legislatura. E a mesma coisa no Brasil. Ou seja, os problemas estão mais complexos e nós temos travas para a proteção das minorias para que elas possam falar mais e não serem esmagadas. Porque senão, o dinheiro, o rito do Congresso, ele tratora as minorias. Junta as duas coisas e você vai ter uma coisa que é preocupante, é o seguinte: em regra, o Congresso é ineficiente de prover soluções aos problemas que já são complicados. E isso é o melhor que a gente conseguiu fazer. Não é eu criticando, é só eu assumindo que isso faz parte do cenário que a gente tem. Aí, vamos pegar a desinformação, fake news. É um problema nas plataformas, porque o WhatsApp... Olha, a pesquisa mostra que, na verdade, fake news é um problema de 3 pilares: políticos, mídia e plataformas. Mas daqui a pouco a gente vai para a regulação só de plataformas. Não vai funcionar. Aí o que falta para isso? Vamos olhar a União Europeia. Olha como é que eles estão regulando o trabalho de plataformas. Vamos regular, comissiona um estudo grande pra caramba, interessante pra caramba, que chega em tempo. Você vai ver que existem 4 mercados completamente diferentes de plataformas de trabalho. E você vai ver que se você tiver preconceitos, você resolve um cenário e piora o outro. Então, você cria esses cenários, abre uma consulta, escuta de forma multissetorial e depois você vai para a resolução. E quando você for para a regulação, você vai para a regulação mais principiológica, com vários elementos do que pode ser positivado em outras esferas. Então, o que eu estou falando é que o problema da regulação é um problema de como a gente construiu democracias. Elas são melhor, pior sistema, certo? Mas elas são ineficientes, porque a nossa sociedade é muito complexa porque ela produz. Aí nós temos o problema de que a gente fica se pautando por agenda de mídia, por agenda eleitoral, por agenda de alguma coisa, e a gente começa a fazer soluções que parecem boas, mas no fundo elas são péssimas. Por quê? Porque elas olham o problema. Elas tiram uma pata do elefante em vez de entender que é um elefante. E aí a solução para isso é mais processo e mais dinheiro. E mais governo aberto. Então, o problema da regulação de tecnologia, ele não é difícil, mas ele exige um debate sincero sobre como regular a tecnologia. O que eu posso dizer é de que as soluções que a gente tem visto, como regra, elas pioram o sistema. A inteligência artificial, por exemplo, a regulação, ela tem um impacto perverso sobre o pequeno e médio, principalmente sobre o nacional. Ela tende a favorecer a concentração de empresas internacionais e a favorecer grandes empresas a terem competição. A gente viu isso nos Estados Unidos com a regulação de dados pessoais de educação. Quando a gente vê o PL Fake News, a gente vê um PL que ele é PLs, né? Eles são diferentes leis. É uma lei anti-algoritmo, que tem uma lei anti-plataforma, que tem uma lei anti-2018, que tem uma lei anti-qualquer coisa. E aí, aquilo se torna um cemitério maldito de pautas que não consegue encontrar lugar e vai tudo lá. Lei de inovação, a mesma coisa. Tanto é que você tem aí 4, 5 leis de inovação e você não consegue colocar R$1 para inovação, porque ninguém se sente seguro de falar: eu, empresa, vou investir porque eu sei o que eu estou fazendo. Não, você investe porque dá retorno sobre o investimento. Mas você vai cheio de dedos, porque é uma árvore de Natal de você entender como aquilo funciona. E se você for para dinheiro para academia, universidade pública, então, que é nos centros, pior ainda. Então, eu acho que a gente precisa realmente um debate sério sobre como fazer uma regulação informada, como fazer uma regulação aberta. Acho que é por aí que a gente tem que ir para ter esse princípio ético como default.
Fantástico. De fato, a regulação aberta, a participação e recursos financeiros para acompanhar toda essa dinâmica do dia a dia são super necessários. Mas agora, Cristina, eu te chamo com um olhar assim, de jornalista ainda mais amplo. O que você vê dessa grande árvore de Natal que o Fábio mencionou? Cristina, acho que está no mudo. Desculpe. Eu vejo com enorme meia-culpa, né? Porque eu acho que a mídia abriu mão de promover esse debate, porque quem precisa promover o debate junto à sociedade e até encontrar as vozes ativas para poder, de alguma forma, contaminar o Congresso é a mídia. E a mídia abre mão de muitos desses debates. Ela só entra quando a lei está ali no finalzinho para ser aprovado, ou quando você tem uma grande disrupção dentro do Congresso, né? Disrupção no sentido de ruptura mesmo, né? Você tem times opostos brigando, e aí a mídia entra. Então, assim, falta muito, e aí é uma minha culpa mesmo, né? Eu acho que desde lá da educação, se a gente for olhar para a década de 80, por exemplo, a gente, como mídia, ensinou muito brasileiro a usar o computador, a entender como é que o computador funcionava. A gente abriu mão desse trabalho quando chegaram os celulares. E a gente continua abrindo mão na época das redes sociais. Então, assim, a mídia tenta olhar para as redes sociais como uma inimiga, quase sempre critica as plataformas de uma forma vazia, né? E quando ela precisa, de fato, trazer toda essa discussão à baila, porque é ela que, em algum momento, vai provocar o Congresso, e a gente vê isso muito forte. Então, se eu juntar um pouco da fala dos dois, eu olho para a mídia e digo assim, gente, a gente errou a mão, e a gente está errando a mão, e a gente continua errando. Primeiro porque a gente não faz com que a população esteja informada do que está sendo debatido em termos de regulação, e segundo porque a gente não promove o debate, e a gente deveria promover. Então, assim, são dois pontos muito claros para mim. Acompanhando tudo que eu vi acontecer, se a gente for pegar o processo todo, por exemplo, do Marco Civil da Internet, o Marco Civil da Internet houve uma participação popular muito forte nele. Mas por que houve a participação popular muito forte nele? Porque a gente vinha de um movimento organizado pela sociedade civil contra um outro projeto, que era a Lei Carolina Dickmann, né? Assim, a gente não pode criminalizar a internet totalmente sem antes discutir direitos e deveres de todos, inclusive do próprio usuário. E aí chega o Marco Civil da Internet com um processo que poderia ter sido um processo tornado padrão, vamos dizer assim, para regulações de tecnologia. E não foi o que aconteceu. Então, vem depois a Lei Geral de Proteção de Dados, também com o processo todo enviesado, e agora entra a Lei de Inteligência Artificial, porque alguém ouviu dizer que a gente precisa fazer uma regulação de inteligência artificial. Gente, espera aí. Né? É o mesmo caso da lei das fake news. A lei das fake news eu me envolvi pessoalmente, né? Discuti muito com todos os deputados, porque eu olhava para aquilo e dizia assim, vocês tem um problema, a gente precisa debater o problema, discutir o problema, mas vocês estão errando na forma de fazer. E aí eu concordo com o Fábio, né? Está saindo uma coisa meio totalmente esquisita. E eu fiz muita pressão para a Câmara sentar em cima daquele projeto que veio do Senado, porque o projeto do Senado era muito ruim. Hoje, eu olho para pessoas como o senador que propôs a lei, né, e vejo ele debatendo fake news de uma forma totalmente diferente daquela que ele propôs lá atrás. Né? Então, assim, a gente está evoluindo no debate? Tá. Às vezes, a gente quer andar mais rápido do que o debate permite. Né? Em alguns momentos a gente precisa, mas às vezes basta uma legislação eleitoral se a gente quer proteger um determinado pleito em determinado momento. Não precisa atropelar uma legislação de fake news de repente para proteger uma eleição. A gente sabe tudo o que é possível acontecer, todos os riscos que a gente está correndo, mas acho que a grande questão, e eu volto num ponto que todo mundo tocou aqui,
A gente tem um problema de educação de uso da tecnologia no país. Mais do que o desenvolvimento da tecnologia no país, tem um problema de uso. A gente não sabe usar. Se a gente não sabe usar, a gente não sabe desenvolver. Passo para você, Fernando. Fantástico, Cristina. De fato, obrigado por essa meia-culpa, mas, de fato, eu tenho certeza que, como foi o caso da lei das fake news, você nos informou muito bem. É incrível ver como a nossa regulação ela é reativa. Você precisa de uma ameaça, de um antagonista para ir combater, né? Então, a gente precisa mudar essa mentalidade, buscar realmente aquilo que é necessário fazer, quais são as bases, os pilares que a gente precisa fazer e, inclusive, colocar a educação tecnológica quase como se fosse um direito constitucional, né? Tanto quanto a educação básica, mas a educação tecnológica ela é o pilar para a gente ver daqui a 50 anos o país se desenvolvendo, né? Fantásticas colocações. Agora, antes de encerrarmos, eu vou colocar uma última pergunta, que é políticas públicas. A gente sabe que só o Estado ele tem a escala que tem, empresas em conjunto podem ajudar, e cada vez mais de uma maneira aberta. Como é que um governo aberto, como é que empresas abertas podem fazer um mutualismo e desenvolver o país? O que vocês estão vendo aí de políticas públicas que são bacanas, que estão de maneira positiva desenvolvendo o país e, ao mesmo tempo, quais são os gargalos ou as oportunidades que as empresas podem entrar nessas políticas para participar? Começo dessa vez, foi a Cristina, já que você encerrou o último, por favor. Tá bom, vamos lá. Eu não estou vendo política pública boa nenhuma, a exclusão da política feita pelo Banco Central de tentar bancarizar cada vez mais os brasileiros, trazendo questões como o PIX, sandbox regulatórios para poder andar com o Open Bank, mas aí eu trago uma seguinte questão: como é que a gente vai informar a população? Eu vejo amigos que conhecem muito bem tecnologia, sem saber exatamente como o PIX funciona, criticando, às vezes, o PIX sem entender o que está acontecendo ali por trás, criticando o Open Bank sem entender o que o Open Bank vai ser capaz de fazer pela nossa sociedade. A gente falou um pouquinho aqui da China, né, en passant. A gente acabou de gravar um podcast na Desse Shift sobre a China, e uma das falas do nosso convidado foi justamente a questão de que a China ela cresceu muito tecnologicamente nos últimos anos por uma questão de uma tempestade perfeita. Ela teve dinheiro do governo incentivando que as empresas crescessem, que você tivesse uma interconexão cada vez maior da população. A gente sabe que nem sempre com um critério de proteção de dados muito forte, não é o forte da China, mas, de fato, houve um aumento de distribuição de renda na China e houve um aumento de uso de tecnologia através dos smartphones. E aí você tem o governo chinês dizendo assim, olha, soltou as empresas, agora ele está trazendo as empresas de volta, porque as empresas se tornaram maiores do que o próprio governo chinês. Então, vamos segurar. Então, assim, se a gente for olhar para o paradigma da China, dentro de todos os problemas que a China tem, de ser um governo totalitário, de não ter direito aos respeitos individuais, enfim, coisas que a gente pode discutir nessa linha, a China ela tem feito o dever de casa de uma sociedade indo para uma sociedade digital para se tornar uma potência tecnológica. Eu olho para o Brasil e não vejo isso. Então, assim, há muito tempo, isso é lá de trás, a gente abriu mão da política industrial, a gente abriu mão, você falou assim, o Brasil não é uma potência em hardware, poderia ter sido. A gente teve uma indústria de microeletrônica efervescente na década de 80, a gente podia ter sido um dos tigres asiáticos, não foi, né? Não faltou estudo nessa linha dizendo que era possível fazer, e a gente abriu mão. A gente abriu mão do software, né? Na década de 90, a gente poderia ter se tornado uma potência de software, a gente abriu mão de novo. Então, assim, o Brasil tem aberto mão daquilo que ele poderia ter como vocação,
né, em função de questões de mercado rápidas, aos sabores dos governos de plantão. A gente precisa, de verdade, de políticas de Estado que olhem para o país como um todo, e que imaginem o seguinte: para onde a gente quer ir, o que a gente quer ser daqui a 20 anos, e não no vai da volta de que cada governo recria os seus planos e os planos anteriores ao seu bel prazer e ao seu sabor, né? Não é por aí que a gente vai fazer assim. Ninguém vai resolver o problema, né? Não é o próximo governo que vai entrar que vai resolver. Ou a gente tem um grupo pensando o país, uma política de país grande, principalmente na questão da tecnologia, para nos tornar uma potência tecnológica daqui a uns 20 anos, a gente não vai chegar lá, e a gente está perdendo o jogo. Aí eu concordo com todo mundo, né? Já falou isso, a gente está perdendo o jogo. Muito obrigado, Cristina. É um olhar que é bem rigoroso com o país, e é importante ter pessoas que fiscalizam isso, e falta realmente perenidade nas políticas públicas. Mas agora eu vou chamar o Lucas para contribuir isso, porque felizmente eu acredito que através do trabalho dele, que ele trabalha realmente com mão na massa de políticas públicas envolvendo tecnologia e a inserção dessas tecnologias no país, para ele trazer um fio de esperança ante essa análise da Cristina. Por favor, Lucas. Não, Fernando, obrigado. O Centro da Quarta Revolução Industrial trabalha muito com colaboração, né? A gente tenta ajudar o governo a ter instrumentos mais adequados, né? E a gente, agora, dia 16 de dezembro, a gente vai lançar o nosso toolkit de compra de inteligência artificial pelo governo, né? Então e a gente está fazendo isso em parceria com o governo federal, com o governo de São Paulo, né, governos municipais, justamente para colocar as considerações éticas, uma análise de impacto algorítmico, para que, quando o governo compre uma solução de inteligência artificial, essas questões éticas estejam no cerne da contratação, né? O nosso processo de compra pública no Brasil é muito complicado, né? E às vezes a gente acaba correndo muito porque precisa executar rápido, senão perde o orçamento, aquelas coisas, e compra errado, né? Então, a nossa principal preocupação aqui é ajudar o servidor público a ter os seus melhores instrumentos para lidar com esses desafios, né? A gente também está trabalhando na política de dados. Então, também junto com o governo federal, estadual e municipal, como que a gente aterriza a LGPD, né? Aqueles orientações mais gerais, como que a gente coloca isso na prática para que o dado, por exemplo, de um paciente que tenha hipertensão e está saindo do COVID, né, como que esse dado do hospitalar pode ir de forma segura para o posto de saúde, para que a atenção médica continue na ponta, né, que o histórico médico daquele paciente não fique lá dentro do hospital, né? É importante para o médico da família continuar avaliando e sabendo se aquele paciente está bem, né? Está tendo a atenção de saúde que ele deve. Então, nessa lógica colaborativa, o C4R tem trabalhado com os 3 níveis de governo, né? Eu acredito muito nisso, porque é a partir de testes práticos que a gente vai conseguir encontrar as regulamentações infralegais, né? Às vezes em âmbito do executivo, às vezes em definição de processos de compras, para colocar esses critérios que, principiologicamente, a gente tem dito nas legislações federais, inclusive na Constituição da República, como você mencionou. Por questões da hora, né, eu vou encerrar por aqui, mas devolvo a palavra para você, Fernando. Muito obrigado, Lucas. É incrível ver esses pilotos e a capacidade do alcance do centro, que venham mais políticas públicas, interação com empresas, para a gente conquistar esses novos espaços. Fábio, por favor, sua contribuição. Eu sei que o ITS ele é super vigilante em políticas públicas, então vamos ver se você acha um lugar no meio do caminho entre a Cristina e o Lucas. Está mudo. A Cristina fala um ponto genial que é o Open Banking. Open Banking é algo a prestar atenção.
né? Só o Reino Unido conseguiu colocar uma política dessa, o Brasil está na frente. O Pix é genial, o Pix incluiu gente, o Pix reduziu o custo, sabe? O Pix permite um ecossistema, o Pix é genial, né? E é brasileiro, e aí, na crise acontecendo. Mais de Open Banking precisamos. Segunda coisa, Justiça 4.0. Né? O CNJ com o PNUD está fazendo um grande projeto, né, para criar essa plataforma da justiça, uma ideia de marketplace. Né? É uma ótima coisa que está vindo aí ano que vem. Tem a lógica do Open Banking, né? Como se fosse um Open Justice, mas não no sentido de justiça aberta de acesso, mas realmente nessa ideia do Open Banking de criar um ecossistema. E eu acho que o PL GovTech, ele avançou vários pontos, né? O Brasil realmente digitalizou muitos serviços, identidade digital é um tema central aí para a gente pensar, passou a lei de assinaturas eletrônicas, que finalmente tirou aquela dicotomia se é ICP Brasil, certificado digital ou não. Não faz sentido o certificado digital ser a única solução, e deu assinatura avançada. A gente já viu aí o Detran, que foi obrigado pela lei a não usar o certificado e usar a assinatura eletrônica, que daqui a pouco atendeu 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas que não precisaram mais ir ao Detran para transferir um carro, menos custo, e agora faz uma assinatura avançada que é tão boa quanto, né? Inclusive mais inclusiva. E talvez o terceiro e último seja o PL de interoperabilidade, né? O PL GovTech, ele deu uma canelada ali quando ele falou que dados abertos podem ser cobrados. Não estava maduro esse debate. E agora está uma discussão que é o seguinte, ok, o que pode ser cobrado, o que não pode? O que é a intervenção do Estado ao cobrar esses dados, que não pode ser intervenção na economia no sentido estrito? Né? Qual o papel das empresas de tecnologias? É competir com o setor privado? Não pode, a Constituição não deixa, mas estão um pouco fazendo, né? Como é que a gente pensa esse ecossistema? Então eu acho que ali são os pontos nervais para a gente pensar isso. Fernando, agora é você que está no mudo, meu cara. Fábio, muitíssimo obrigado por trazer na nossa vitrine aqui esses grandes avanços do governo. Agradeço muito sua participação. Eu sei que você está com um tempinho um pouco corrido, então é isso. Obrigado pela sua participação, mas mesmo assim eu convido aos outros para dar um minutinho de fala de encerramento como uma mensagem final, e é isso. Então, por favor, Lucas, sua mensagem final. Obrigado, Fernando. Queria novamente agradecer o convite, cumprimentar o Fábio e a Cristina pelo papo bacana que a gente teve aqui. Acho que muitos temas legais. Parabenizar a iniciativa da Salesforce. Esse tipo de debate é super importante que a gente realize, né? E digitalmente com mais pessoas participando e ouvindo. Fiquem à vontade para comentar. Peço que sigam o C4R Brasil nas redes sociais e tragam comentários, dúvidas que tenham e participem junto conosco a desenhar essa tecnologia mais inclusiva, né, e ética, responsável. Né? Tem muita coisa boa acontecendo, sim, como foi mencionado aqui, tem muitos desafios, sim, mas o que a gente precisa nesse momento é de mais democracia, de mais participação, né, de mais engajamento das pessoas. Né? E você que nos ouve não precisa ter todas as respostas. Né? Você tem uma ideia interessante, traga para o debate. Né? Eu acho super importante e é um processo de aprendizado constante. A gente está na época do lifelong learner, né? A gente nunca mais vai sempre dar as respostas, a gente está sempre aprendendo. E participar do debate é uma excelente forma de aprender também. Então, junte-se a nós nesse desafio contínuo de aterrissar as novas tecnologias, né? E participe, que a gente precisa da sua voz. De volta para você, Fernando. Fantástico, Lucas. Participação, cidadania, isso é o que move o mundo, a sociedade cada vez mais em constante aprendizado. Cristina, por favor, o seu encerramento. Então, também quero agradecer muito, Fernando. Acho que a gente precisa de mais debates como este. Foi muito bom essa troca com o Lucas e com o Fábio. O Fábio trouxe algumas questões importantes. A identidade digital é algo que tem me preocupado muito. Não é algo que está massificado. Então, a gente olhar e achar que está resolvido, a própria assinatura digital está resolvida, também não está.
Então, assim, eu sou muito crítica, vou continuar sendo, acho que a gente precisa, assim, eu considero hoje o programa de inclusão do governo e de IGOV do governo programas que, na verdade, o governo deixou continuar. Então, assim, ele vem de outros governos, né? É realmente uma ilha de excelência dentro do atual governo que a gente vive. É muito legal ouvir todas as iniciativas que o Lucas tem, mas também nesse ponto eu gostaria de lembrar o seguinte, Lucas, são iniciativas de uso consciente, né? De compra. A política pública é muito mais do que isso. E quando a gente olha a política pública, a gente tem que olhar nos 3 níveis, né? É legal você trazer que você está falando com o governo federal, com o governo estadual e com alguns municípios, porque a gente precisa fazer isso cascatear para baixo. Então, hoje, acho que um dos grandes desafios do IGOV é levar para os outros níveis de governo, né? A gente tem um IGOV muito legal no governo federal, mas a gente está pecando pra caramba quando a gente olha para determinados estados e municípios. É muito desigual ainda. Então, a gente tem muita política pública para fazer e, olhando como o país como um todo, a gente, de fato, precisa se enxergar como uma nação que pode fazer uso da tecnologia como um diferencial competitivo como nação. Eu olho para agro, né? E vejo tudo que está sendo feito em agro, em tecnologia, desde lá da Embrapa até tecnologia mesmo aplicada em IoT, e acho que isso pode ser uma vocação do país, e que o governo deveria estar olhando e não está. Então, a minha crítica vai muito nesse sentido. A gente precisa buscar as vocações do país e deixar de lado essa ideia de que a gente é follow e não pode ser protagonista. Fantástico, Cristina. Muito obrigado. De fato, a vocação do país, estamos numa constante procura. É um país muito complexo, mas obrigado pelo seu olhar rigoroso de uma imprensa livre e democrática para todas as nossas questões e ver que realmente a gente ainda tem muito a fazer. O Brasil já se transformou digitalmente. Portal.gov.br levou, de fato, a gente para um dos países que mais se transformou, em governos que mais se transformaram digitalmente no mundo, segundo o índice recém-lançado do Banco Mundial. A gente ainda tem muita coisa para fazer em termos de inclusão, sustentabilidade, aumento da produtividade, valores democráticos, a gente preservar eles. Enfim, poderíamos ficar aqui semana inteira conversando e jamais ia se esgotar. É um painel muito complexo. Muito obrigado pela participação de vocês, Cristina, Lucas e o Fábio também. São pessoas muito benquistas e que podem contribuir ainda muito mais nos próximos anos no nosso debate. Foi uma honra tê-los aqui. Queria agradecer. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas que estavam nos assistindo. Um abraço. Obrigado, um abraço. Obrigada. Obrigado.